Graça e paz, é uma alegria receber você aqui no meu canal, para nós juntos meditarmos na Palavra de Deus. Eu quero mais uma vez agradecer pela sua presença aqui, muito obrigado. E quero pedir a você que, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva. Tem um botão escrito inscrever-se, aqui vermelho, você aperta, se inscreve, aciona lá o sino, deixa o seu joinha, deixa o seu like, faz um comentário e compartilha esse vídeo, a fim de que você seja um missionário nesse tempo. Nós temos esse projeto de anunciar o Evangelho de Jesus e trazer ao coração das pessoas uma palavra de alento, de carinho, uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação. E hoje nós vamos fazer a leitura no texto do Evangelho de Jesus, segundo o relato de João, no capítulo 8. O Evangelho de Jesus, segundo o relato de João, no capítulo 8, versos do 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados, pela própria consciência foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Se eu perguntar a você agora, diga para mim alguém que se destacou na história por ter muita habilidade com as palavras. Talvez você lembre de um líder mundial, talvez você lembre de um orador nacional, talvez você lembre de uma autoridade da literatura, talvez você lembre de um político. Alguns evangélicos vão lembrar de pastores. Talvez você pense em Guilhermino Cunha, o nosso pastor emérito aqui da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Talvez você pense em Álvaro Reis. Talvez você pense em Matatias. Ou talvez, mais modernamente, você pense em Tim Keller. Enfim, todos estes homens foram exponenciais na capacidade de comunicar o que pensavam. Se você cair no campo da filosofia, talvez você pense em Gorgias, Platão, em Aristóteles, em Sartre, em Hegel, e tantos homens que passaram pelo planeta e que se destacavam na habilidade, na capacidade de expressar suas ideias. Mas sabe o que todos estes homens têm em comum? A incapacidade de, com a sua palavra, mudar a vida de alguém. Talvez estes grandes líderes, estes grandes comunicadores tivessem a capacidade de influenciar, de ganhar uma certa discussão, de mudar uma opinião ou outra especificamente, mas jamais eles seriam capazes de mudar a vida de alguém. Jamais seriam capazes de mudar o coração de alguém. Jamais seriam capazes de mudar a existência de alguém, oferecendo a este alguém uma nova vida na eternidade. Jesus fez isso.
E neste texto de João 8 nós vemos exatamente isso. O Senhor estava a ensinar e chegam à presença dele trazendo uma mulher surpreendida em flagrante adultério. E a lei de Moisés, lá em Levítico, no capítulo 20, no verso 10, diz que adúlteros e adúlteras deveriam ser apedrejados e mortos. Porque este não era um pecado contra a propriedade do marido, como pensavam as nações ao redor. O adultério era um crime severo, porque era um crime contra a propriedade do homem. No meio do povo de Deus não era assim. Não era um pecado contra a propriedade do homem, mas contra a santidade do povo de Deus. E então, a lei falava que tais pecados deveriam ser punidos com severidade. E aí então, os fariseus e os escribas, trazendo uma mulher que fora surpreendida em adultério, e aí está claro para nós que essa é uma questão do Enem, que não tinha resposta, que era uma armação, e o texto fala que faziam isto para terem de que acusar Jesus. Onde estava o adúltero, já que a lei afirmava que ele deveria ser morto também? Certamente esta foi uma jogada, uma armação dos escribas e fariseus para colocarem Jesus numa situação difícil. E por quê? Porque a comunidade do primeiro século já não condenava mais tanto assim por adultério. A comunidade do primeiro século se protegia. Os rabinos já não condenavam mais por adultério. Eles tergiversavam, eles conversavam no entorno do tema, mas já não mais sentenciavam tanto assim. Eles falavam, por exemplo, que tipo de adultério, se era adultério com uma virgem prometida, adultério se era com uma virgem prometida, filha de sacerdote, se era uma mulher simplesmente casada do povo. Eles tergiversavam. Falavam também que tipo de pena deveriam ter aqueles que eram adúlteros, queimados, apedrejados, enforcados, mas de fato já não condenavam tanto assim. E aí você começa a entender por que era uma pergunta sem resposta. Porque se Jesus falasse condena conforme a lei, ele seria taxado de ser mais cruel do que os líderes de sua época. Se ele falasse perdoa, como se perdoa no nosso tempo, ele seria taxado de não cumpridor da lei. É uma pergunta sem resposta. E Jesus então se abaixa e começa a escrever com o dedo no chão. Ninguém sabe o que ele escreveu, né? Nós não vamos tentar aqui nenhuma possibilidade, porque o texto sagrado não diz, só diz que ele escrevia. E o pessoal dizendo, e aí Jesus, como é que é? Ela foi presa, ela foi pega em adultério. A lei manda matar, o senhor diz o quê? Jesus então se coloca de pé e fala, se você não tem pecado, seja o primeiro, fique à vontade a tirar a sua primeira pedrinha aí. Volta a se agachar, e eles começam a sair, porque todos eram pecadores, e Jesus pergunta a ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele diz, eu tampouco não te condeno, vai e não peques mais. Eu quero brevemente refletir com você a respeito do que causa, do que gera, do que provoca a palavra do Senhor Jesus em nossa vida. Em primeiro lugar, as palavras do Senhor Jesus geram autorreflexão. Sim, a Bíblia não é uma palavra para o outro. A Bíblia não é uma palavra para quem não está vendo este vídeo. A Bíblia não é uma palavra para o seu patrão. A Bíblia não é uma palavra para aquele que não está aí com você agora. A Bíblia é uma palavra para você. A Bíblia deve gerar reflexão em você. A palavra de Deus deve gerar transformações, mudanças, reflexões em você. É interessante como o Senhor muda a perspectiva no texto. Eles estavam apontando para a pecadora e o Senhor fala, aquele que dentre vós estiver sem pecado, ou seja, olhe cada um para si. E assim o Senhor começa a transformar a vida, a perspectiva e a existência de todos quantos estavam ali, e especialmente da pecadora.
O Evangelho é uma palavra de autorreflexão. Sim, é claro, ele deve ser anunciado a todos quantos estão à nossa volta. Mas o anúncio é no sentido de, à luz da palavra de Deus, examine o seu coração. Paulo, lá aos Coríntios, na orientação da ceia, fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O Evangelho é uma palavra de autorreflexão. Não adianta você aparentar externamente aquilo que você não é. O Evangelho de Jesus confronta aqueles que querem apedrejar e aquela que seria apedrejada. Porque o Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, gera autorreflexão. Você que está aqui agora comigo, ouvindo, participando deste tempo aqui de reflexão, gostaria que você pensasse em você, à luz dos conceitos e dos preceitos da palavra de Deus. Porque a palavra de Jesus gera autorreflexão. Mas em segundo lugar, as palavras de Jesus geram paz. E é lindo isso. Porque o Senhor fala para ela assim: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele podia parar por aqui. Mas ele diz assim: nem tampouco eu te condeno. Não é lindo isso? Aquele que viveu sem pecado e que, portanto, poderia condenar, resolveu absolver. Aquele que poderia acusar, aquele que poderia apontar o equívoco, resolveu perdoar. E sabe de uma coisa? Isso traz um alento para mim. Isso ressignifica num nível tal a minha existência. Porque quando a mulher adúltera ouve que os seus pecados são perdoados em Jesus, eu também ouço. Nem tampouco eu te condeno. Que frase, irmãos. Que frase. Você não é condenado. Você é livre do pecado crendo em Jesus. Você é livre da condenação do pecado por meio da palavra de Jesus. Sabe aqueles equívocos do passado? Aqueles erros de alvo do passado? Aqueles transtornos frutos de pecado do passado? Se você crê na obra de Jesus de Nazaré, no Filho de Deus que se fez carne e derramou o seu sangue por amor e para perdão dos nossos pecados, nós somos aliviados dessa dor. Nós somos alentados. Nós somos perdoados. As palavras do Senhor geram autorreflexão, mas elas também geram paz. Porque você já não mais olha para dentro de si na perspectiva dos seus próprios erros, na perspectiva dos seus equívocos, dos seus erros, mas você olha na perspectiva da cruz. Porque houve um Deus que se fez carne, habitou entre nós, se ofereceu na cruz do Calvário por amor, para perdoar, para colocar o seu sangue, para cobrir você, para alentar você, para cobrir esse passado, para tratar esse passado que te aprisionava, para te apresentar um presente e um futuro transformado e novo. Mas aí talvez alguém possa pensar: mas então esse evangelho é muito simples, porque me fez refletir sobre mim mesmo e declarou que eu sou perdoado, então eu vou viver de qualquer jeito. Mas o texto termina com o Senhor dizendo: filha, vai e não peques mais. As palavras de Jesus geram autorreflexão, geram paz porque temos perdão nele, mas geram transformação, metanoia, mudança, rompimento com modelos estabelecidos, rompimento com aquilo que agrada o coração pecaminosamente. Vai e não peques mais. Você, uma vez refletindo sobre o seu passado e alentado pela promessa real de perdão em Jesus, recebe também uma palavra do Senhor dizendo que você, em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E há uma possibilidade de uma nova vida, de uma vida feliz, de uma vida não mais aprisionada por vícios, sejam eles quais forem,
mas uma vida liberta em Jesus. E aí agora você entende porque Martin Luther King Jr., porque Aristóteles e Platão, porque Sartre, porque grandes nomes e grandes líderes mundiais não são capazes de ser comparados com Jesus. Estes homens acrescentaram ideias, mudaram outras, apresentaram filosofias e perspectivas, mas estes homens não eram capazes de mudar a existência de um ser humano. Jesus sim. Porque o texto sagrado termina com esta ordem de Jesus, o que me faz crer que esta mulher saiu da sua presença, não sendo mais adulta. Por meio das palavras de Jesus, ela refletiu sobre si. Ela obteve perdão da sua condenação, mas ela teve transformação de vida também. E é assim que eu quero que você termine este vídeo, se sentindo alentado, renovado, perdoado e transformado pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Veja que você esteja aqui agora sentindo a opressão de erros do passado. Se você entregar sua vida para o Senhor Jesus, Ele há de perdoar você. E há de apresentar a você uma nova vida. Não mais acorrentado, não mais acorrentada àqueles pecados, mas uma vida nova, transformada, de rompimento com esse modelo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu quero pedir por este que está comigo aqui. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor ilumine o coração, mostrando aquilo que precisa ser alvo de reflexão. Mas uma vez constatando aquilo que é mal e perverso, que o Senhor gere a fé necessária para crer no sacrifício de Jesus, a fim de que este meu irmão e esta minha irmã possam se sentir perdoados por meio do sacrifício de Jesus. Mas mais do que isso, Senhor, nós pedimos uma vida nova e transformada, uma vida em que este querido, em que esta querida possam viver, não mais vinculados ao passado, não mais vinculados ao erro, mas trilhando uma vida nova em Cristo Jesus. Nós pedimos que o Senhor abençoe e que o Senhor ajude a cada um de nós neste propósito de vivermos uma vida transformada, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.